Fala, aprendedores de todo o Brasil, eu, Moisés Marreiro, novamente com vocês e juntamente com vocês aqui para um bate-papo todo especial para falar sobre a faixa 360 e o segmento de transfer laser. Eu estou aqui com Pedro André, ele que é encarregado de produção aqui na Max Soluções, e aqui é o Carlos. A gente vai tirar algumas dúvidas hoje para vocês, tá? Hoje no dia a dia, muitos clientes no calor da emoção compram o maquinário sem tirar dúvidas, às vezes compram pela emoção, compram porque um amigo comprou, outra amiga comprou, e aí tem aquela vontade de ter também. E depois que o cliente compra a máquina é que surgem as dúvidas. E no dia a dia, eu, o Pedro André e o Carlos, a gente convive muito com certas perguntas e a gente quer tirar algumas dúvidas para você, para o público que curte aí o transfer laser, a tecnologia transfer laser. Então eu vou começar aqui com o Pedro para falar aqui sobre um assunto que é falado no nosso dia a dia, no nosso suporte técnico. Para falar em suporte técnico, pessoal, eu estou aqui hoje com a equipe técnica, né? É o Pedro e o Carlos, que diariamente aí estão conversando com os nossos clientes, com mais de 2.000 clientes que já possuem a faixa 360. E uma das dúvidas, Pedro, que o pessoal tem é sobre qual é a potência da resistência. Por exemplo, o cara vai comprar uma máquina, aí ele pesquisa a máquina azul, pesquisa a máquina amarela, pesquisa a máquina preta, daí surge aquela dúvida. Porque o cara, quando quer vender uma máquina, ele fala que a resistência da laranja é mais fraca, então tem certos argumentos que é bom tirar isso a limpo hoje para falar o quanto isso é importante, a transparência para o cliente. Então vamos tratar desse assunto aqui agora, falando sobre potência da resistência da faixa 360. Qual é a potência dela e até que ponto ela é necessária, essa potência? Pronto, Moisés, a resistência atual hoje da faixa 360, ela é de 700 watts. Por quê? Porque o que interfere na potência da resistência e no aquecimento do rolo é a distância. Se a distância da minha resistência for um pouco maior do rolo, eu vou precisar de uma resistência de 800 watts. Se a distância for um pouco menor, eu vou precisar de uma de 600. Mas o resultado final, a distância estando correta, vai ser o mesmo. Então, se a máquina do concorrente é de 800 watts, não quer dizer que a dele é mais forte. Ele vai ter que distanciar um pouco mais a resistência do rolo para conseguir ter o mesmo aquecimento que a gente tem. Ou seja, eu vou tirar aquela dúvida contigo aqui. Digamos que o fabricante da máquina azul tem uma resistência que é 1000 watts, né, de potência. Se ele colocar essa resistência, deixar ela próxima ao rolo, ela vai identificar o rolo fácil, na hora. Então é essa a diferença. É essa a diferença. E outra coisa, a nossa vai estar tendo uma economia de energia. Então é desperdiçar energia. Ter 1000 watts para chegar no mesmo resultado que a gente chega. Quer dizer que se eu tiver uma resistência de 1000 watts, ela vai consumir bem mais energia. Vai consumir mais energia. Então a nossa, que é 700 watts, ela já é o suficiente. É o ideal. A gente fez vários testes para menos, para mais, e o que se adequou foi... Ela aquece o rolo tranquilamente. 15 minutos, 20 no máximo, já está conseguindo iniciar os trabalhos. Então é isso aí, pessoal. Olha, se algum vendedor quiser iludir você em dizer que a resistência dele é mais potente, então fica aí essa dúvida que a gente acabou de tirar para você. A resistência da faixa 360, ela é de 700 watts, ela é o suficiente para chegar a temperatura de até 300 graus, tá? Já eu vou falar para você por que até 300 graus. Pedro, estamos aqui com o Carlos, já também a gente vai interagir com o Carlos para falar de assuntos super importantes também que no dia a dia é falado, né? Então eu vou falar mais uma pergunta para o Pedro e daqui a pouco eu chego lá no Carlos. Por que o rolo não é maior do que 11 centímetros, Pedro? É uma pergunta que o pessoal fala, porque existem fabricantes hoje no mercado que tem rolo de 7 centímetros, 5 centímetros,
9 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros e 20 centímetros. Então eu também quero falar sobre esse assunto, mas eu queria ver a sua versão. Pronto, assim, o que a gente já percebeu em alguns testes que a gente fez é que o rolo sendo um pouco maior, digamos 13 centímetros, quando eu utilizo a pressão muito forte da trava, uma das pontas acaba levantando. Se você fizer a pressão na mão, tudo bem, você vai conseguir deixar ele linear ao produto. Mas aí quando você entra com a pressão maior, você vai perceber que uma das pontas nunca vai ficar encostando. Então a gente achou o tamanho ideal de 11 centímetros que fica perfeito. Sobre máquinas que tem rolo de 20 centímetros, pessoal, olha, veja bem, você já imaginou você personalizar um chaveiro com rolo de 20 centímetros? Que absurdo, para que isso? Né? Um copo long drink que só tem 15 centímetros, para que 20 centímetros? Um balde de gelo, que é um dos maiores produtos que o brindeiro personaliza, você não personaliza mais, a área de personalização não chega a ser 15 centímetros, para que esse rolo de 20 centímetros? Então, eu falo para quê? Porque veja bem, pessoal, deixa eu pegar aqui esse rolo aqui, por gentileza. Isso aqui ele tem vida útil, tá? Isso aqui ele tem vida útil. E é importante que se diga que se você comprou uma máquina que ela tem um rolo de 20 centímetros, quando você for efetuar uma troca desse rolo de 20 centímetros, ele é o dobro desse aqui de 11. Se esse de 11 custa R$300, no mínimo o rolo de 20 centímetros vai custar R$600. Então fica a dica aí também que tem esse agravante, tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês, que o rolo, até o rolo de 5 centímetros, se você tiver um rolo de 5 centímetros, dá para você personalizar uma área de 20 centímetros, 25 centímetros, basta que você passe várias vezes. Uma hora você passa em uma parte, passa em outra parte, até você personalizar a arte toda. Então eu não vejo problema em rolo menor. Até um rolo de 5 centímetros dá para você trabalhar tranquilo. Então agora eu vou dispensar um pouco o Pedro e vamos aqui para o Carlos para falar de um assunto também super importante que eu vejo que os clientes, quando compram a máquina, eles se assustam quando vão personalizar o copo ou outro objeto. É a questão do alinhamento. Eu vejo que o alinhamento, a questão do alinhamento e regulagem, ela é de suma importância, não é isso, o Carlos? Conta pra gente aí, Carlos, o que acontece mais no dia a dia com os clientes e quando a máquina chega na casa deles e eles vão fazer o teste, o que é que ocorre? A questão do alinhamento. Pronto, quando eles recebem a máquina em casa, aí vão fazer a primeira personalização, o alinhamento, se ele não tiver 100% com o produto na hora do transfer, ele vai ocorrer falhas. Então o alinhamento da máquina é muito fácil de fazer, é bacana fazer o alinhamento e fica 100% no transfer na hora que você passa, entendeu, pessoal? Isso com embaixo de 2 passadas você vai obter o transfer no ou seja, Carlos, o objeto ele precisa, aliás, o rolo ele precisa atingir a superfície do produto para que o rolo, quando estiver quente, ele toque no papel da arte, né? Para que ele possa ser transferido. Exatamente. Se ele tiver com algum, mostra um exemplo aí pra gente aí de desalinhamento pra gente ver. Vou mostrar um desalinhamento aqui, ó. Aqui eu vou dar uma folga no meu manípulo, vou simular um desalinhamento. Muitas pessoas não estão vendo, mas a questão do desalinhamento, pessoal, é que o rolo ele toca em uma parte e a outra não. Ele não fica 100%. Aí o que é que ocorre? O cliente liga pra gente, aí fala: olha, Moisés, o meu rolo está com problema. Eu baixo ele e na hora de personalizar, ele personaliza uma parte e a outra não. Então, pessoal, essa questão do alinhamento ela é fundamental. O rolo ele tem que baixar por igual a superfície do produto. Seja qualquer produto, pode ser o MDF, pode ser um balde de gelo, balde de pipoca, copo long drink, pode ser uma taça, um chaveiro, uma caneta. Ele tem que tocar a superfície do substrato de forma linear para que a personalização saia de forma correta. Não é isso, Carlos? Com certeza. Tem só uma dica. Toda vez que for fazer o alinhamento,
tem que ser com o produto no canto. Bota o produto lá, faz um alinhamento, pega um produto de teste que possa, você, por exemplo, vou fazer o long drink, pega um long drink de teste, vou fazer o euforia, pega uma euforia de teste e faz o alinhamento em cima desse produto com o produto na base. Outra coisa que é muito importante falar para vocês é todo produto que vocês forem personalizar na máquina de vocês, para todo produto precisa de uma regulagem. Isso é fundamental. Muitas pessoas pensam que é só uma regulagem única. Não. Se você for fazer uma caneta, tem uma regulagem. Se você for personalizar copo, tem uma regulagem. Se você for personalizar outros produtos, tem regulagem. Se você for usar a base plana, tem regulagem diferente. Então isso é fundamental para que você também tenha sucesso na personalização dos seus produtos, tá? Então, pessoal, voltando aqui às perguntas para o Carlos, eu vou falar agora, Carlos, sobre pressão, temperatura e velocidade, tá? Eu vou deixar você falar sobre pressão, porque tem um assunto aqui super importante que é velocidade e eu quero passar um pouco do que eu conheço sobre velocidade em máquina transfer laser. Então, eu acho que é uma continuação sobre a questão de regulagem, a questão de pressão. Então, fale um pouco do que você entende sobre pressão, quais são as perguntas que os clientes também te indagam em relação à pressão do produto. Pronto, o que muito me perguntam no suporte é que algumas hastes saem um pouco falha na hora que passam. Sendo que, como eu explico, é uma falta de pressão, porque tem que ter pressão. Tem que ter pressão para poder passar, para poder fazer uma transferência perfeita, tem que ter a pressão. Então, você vai ter aqui as duas oportunidades de pressão, que é na trava e no puxador. Carlos, diga-se de passagem que a pressão ela tem que estar aliada também à temperatura, né? Sim. Se a máquina tiver com a temperatura fria, você vai morrer de colocar força e essa arte nunca vai ser transferida. Aí você tem que estar na temperatura ideal. Acima de 225 graus, você já consegue personalizar, vamos dizer, 95% dos produtos. Vai existir uma mudança de temperatura, mas é de produto para produto. Mas eu digo que acima de 225 até 260, que é o nosso limitador, vai personalizar 95% desses produtos. Ok, então vimos aí o Carlos falando sobre pressão. A questão da temperatura, pessoal, na faixa 360, a partir de 220 graus, você já começa, já consegue personalizar algum tipo de produto. Eu quero até voltar aqui e falar sobre temperatura, que existe alguns produtos, por exemplo, o foil. O foil, ele necessita de uma temperatura de 150 graus. O isopor, 140, entre 150. Você tem que fazer um acompanhamento até você chegar a essa temperatura ideal. E sobre a temperatura para plásticos, para outros substratos como MDF, papelão, você já pode personalizar o produto a partir de 220 graus. Só lembrando que na faixa 360, no controlador da máquina de temperatura, a nossa máquina ela é programada, não é isso, Pedro? Eu queria até que o Pedro falasse o porquê dessa programação de temperatura que é no máximo 260 graus. Pronto, a temperatura da máquina chega a 260 graus por questão de garantia. O rolo tem um limite de trabalho de temperatura. Se eu ficar trabalhando com ele a 300 graus toda hora, eu vou personalizar mais rápido, mas a vida útil dele vai cair drasticamente e chegar até a danificar questão de um dia, se você, dependendo da temperatura que você estiver usando. Então, o ideal é você usar a temperatura que a gente limita e aí sim a gente consegue fornecer a garantia de 6 meses. Só lembrando, pessoal, que esse rolo ele é composto de um aditivo, tá? Repito, aditivo. Ele é feito de uma borracha chamada silicone com aditivo, onde ele só resiste no máximo até 300 graus. Se você jogar uma temperatura acima de 300 graus, ele vai rachar imediatamente. É por esse motivo que o controlador da temperatura na faixa 360 foi colocado, tá, pessoal? Porque se você começar a trabalhar, Moisés, e por que não 270? Por que não 280? Por que não 290? Por que não 300? 290, pessoal, é porque ela pode ser para mais ou para menos, ela pode chegar
a atingir 250 ou até 270, não é isso, Pedro? Tem o pico inferior e o pico superior. Ela sempre vai ficar oscilando e nesse pico superior ela vai passar dos 300 nessa condição aí. E isso a gente não aconselha. Então, fica a dica. Agora tem um detalhe, pessoal. Você que é usuário da faixa 360 e acha que o rolo da sua máquina não esquenta o suficiente, entre em contato com o suporte técnico da Max Soluções, que a gente vai ver o que é que está acontecendo, e se você de fato autorizar que o seu rolo fique 300 graus, 290 graus, a gente coloca, tá? Mas aí a responsabilidade é por conta do cliente. Então eu acredito que foi bem esclarecido esse fato de temperatura, não foi, Carlos? Então vamos para outro tema sobre velocidade. Por que eu quero falar sobre velocidade? Gente, a Max Soluções, ela desenvolveu uma máquina, que é a faixa 360, com controle de velocidade do rolo, onde ela pode chegar a mínima, a média e a máxima. Esses dias eu vi um moço aí, nas redes sociais, fazendo um vídeo de uma máquina, onde ele fala: olha só, pessoal, como ela é rápida, olha só como é fácil de personalizar, olha a velocidade da máquina. Pessoal, veja bem, todas essas máquinas de transfer giro no mercado, elas usam motores com velocidade similares, tá? Ou seja, não existe uma mais potente do que uma outra. Então fica aí essa dica para vocês. O motivo da gente personalizar na velocidade mínima alguns produtos é porque se o rolo está passando de forma devagar, de forma lenta sobre o produto, ele está queimando mais. No fato dele queimar mais, ele transfere mais temperatura para o papel, onde é transferido a arte com mais facilidade, não é isso, Pedro? A gente sempre recomenda que quem está iniciando bota na velocidade mínima e começa a personalizar. Com 2 passadas você vai conseguir. Aí o que acontece? Com o tempo a pessoa vai aumentando e vai pegando o jeito e até chegar ao ponto ideal de trabalho, de que cada um tem o seu. Não é uma receita de bolo, não. Cada um desenvolve sua técnica e consegue personalizar. Por exemplo, se sua arte é pequena, a arte que você elaborou é uma arte pequena e você vai personalizar 100, 200 copos long drink, dá para você passar o rolo na velocidade máxima. Você vai ter aí uma rapidez na personalização dos seus produtos. Mas se a arte for uma arte grande, você vai ter que usar a velocidade mínima. Então isso aí é muito de cliente para cliente, vai de habilidade que cada cliente tem, não é isso? E alguns tipos de produtos, eles necessitam da velocidade mais rápida, porque eles são mais frágeis. O isopor, por exemplo, a squeeze, a gente também utiliza a velocidade mais rápida para não colar o papel na squeeze, né? Se passar várias vezes com a velocidade lenta, ela vai colar e na hora que você tirar, você vai sentir a dificuldade. É isso aí, eu acredito que a gente tirou várias dúvidas aí sobre velocidade do rolo. Essa aqui vai para o Carlos. Carlos, qual é o segredo de uma passada e quais os efeitos? Uma passada, como a gente estava falando sobre temperatura, né? A gente vai ter que aumentar a temperatura, deixar ela bem quente para fazer em uma passada só, na velocidade baixa, no mínimo. Ela passa de uma vez? Passa, mas como a gente conversou também, como o Pedro falou, não é bom. Passa 2 vezes. É um risco que o cliente corre, né? De passar uma vez. Danificar o rolo, porque vai ter alta da temperatura. E quem preza pela qualidade, faz com 2 passadas. Se você quiser fazer só com uma, você vai fazer. Mas se você quiser qualidade, ver a artezinha brilhando, perfeita no copo. Você tem que entender que a primeira, ela vai passar. A segunda, ela vai firmar. Então, 2 passadas seria... Pessoal, então, sobre esse mito, uma passada, ano passado eu fiz um evento em Recife, onde eu utilizei o papel 60 gramas. E lá eu só utilizava uma passada. Só que a temperatura estava no máximo, 260 graus, e o papel ele tem uma gramatura finíssima. E esse lance de uma passada ele tem tudo a ver com a gramatura do papel. Se você utiliza um papel fino, que o rolo vai penetrar, a temperatura do rolo vai penetrar com facilidade no papel, uma passada resolve. Se você utiliza o papel 90 gramas,
tem que ser 2 ou 3 passadas para ficar 100%. Se você quiser passar de uma vez, aí o risco é seu, tá? Se você utiliza o papel 120 gramas, aí você vai ter que passar 1, 2 ou 3, no máximo 4 passadas. Porque o que tem a ver com essa questão de passada? É a gramatura do papel. Quanto mais o papel for mais grosso, a gramatura dele for maior, mais dificuldade de transferir a arte, não é isso? Então, pessoal, eu acredito que mais uma dúvida tirada para vocês. Vamos agora continuar com o Carlos. Carlos, por que a Faster 360 amp tem um controle de velocidade? E qual a importância da velocidade correta em alguns tipos de produtos? Como a gente comentou também com o Pedro aqui mais cedo, a gente dá essas velocidades, essas 3 velocidades, a gente faz todo um estudo aqui, a gente faz os testes e a gente chega à conclusão que eu vou utilizar uma velocidade maior em relação aos materiais frágeis, como o Pedro falou. No caso do isopor. No caso do isopor. Se eu for usar uma velocidade média ou baixa, eu vou danificar o meu isopor, meu material. Então, não é legal. Vai querer um material bacana, direitinho, então, a velocidade correta. A gente até já tinha visto essa questão da velocidade. Então, gente, para concluir a questão da velocidade, quando o rolo está bem quente e você passa ele sobre um produto sensível, se você passar lento, ele vai danificar esse produto sensível. Se você passar rápido, aí ele personaliza e fica 100%, tá? Essa aqui vai para o Pedro. Pedro, por que a Faster 360 amp limita a temperatura em 260 graus? Isso aqui já foi respondido. E a relação da garantia do rolo, tá? Eu vou até aqui, antes do Pedro falar sobre a garantia do rolo, eu não sei quais são as regras que os outros fabricantes utilizam no mercado, mas a Faster 360 amp, ela é uma máquina que nos dá menos prejuízo em relação a rolo. Porque é uma raridade a gente fazer uma troca de rolo, não é isso, Pedro? É muito difícil. Porque a nossa equipe técnica, a gente dá todo o suporte quando é necessário. Ela desenvolveu, pessoal, técnicas entre aquela questão da distância, da temperatura para o rolo, onde vai dificultar rachar o rolo. Sim. Então, assim, a borracha do nosso rolo também ela é bem consistente. O fabricante que faz o nosso rolo, a gente fez vários testes até ele chegar em um rolo onde não viesse danificar fácil, porque você já imaginou você comprar uma máquina em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, daí o rolo danificou e você ficar na mão? Então, esse é um dos porquê. O nosso rolo é bem resistente. E diga de passagem, nós damos 6 meses de garantia. Isso é importante. Repito, 6 meses de garantia no rolo. Não são todas as empresas no mercado, fabricantes, que dão essa garantia no rolo, tá? Sim, tem alguns fatores que também ajudam a melhorar a vida útil do rolo. Um deles é esse fator da limitação de temperatura que a gente utiliza. Se você puder utilizar em 240 graus sempre, utilize. 260 vai ter algumas pessoas que vão querer usar, então a gente libera, mas quanto maior a temperatura, menor a vida útil. E outras coisas também mudanças bruscas de temperatura. A temperatura ambiente, ele não pode chegar rapidamente à temperatura de trabalho. Isso aí danifica o rolo também. Mesma coisa na hora de esfriar. Se eu pegar e tirar o rolo e botar num ambiente totalmente frio na mesma hora, pode ser que danifique também. Então o ideal é que ele aqueça devagar e esfrie devagar também. Outro excesso de pressão no rolo também pode fazer que ele crie rachaduras. Então quem tem a trava, cuidado para não exagerar nesse ponto. E outra dica também é utilizar sempre o produto com alinhamento correto, para não pressionar o rolo mais em um ponto do que em outro. Se ele tiver com a força toda distribuída corretamente de forma uniforme no rolo, ele vai dar uma vida útil maior também. Pedro, vamos falar aqui de alguns pontos importantes sobre o termômetro pistola, né? O uso do termômetro pistola. O que é que você fala sobre o uso do termômetro pistola? Pronto, o termômetro infravermelho, que algumas pessoas chamam de termômetro laser, ele
não é necessário para o uso da máquina. A gente só utiliza ele em caso de dúvidas. O cliente liga, eu não estou conseguindo personalizar, estou com dificuldade, a gente pega essa ferramenta e ensina a forma correta de medir, porque tem pessoas que medem de forma errada. Ou seja, Pedro, ele é um uso preventivo. Preventivo, totalmente. A máquina pode até ser vendida sem esse produto. A gente aconselha a utilizar somente em relação quando o cliente tiver uma dúvida. Aí entra em contato com o suporte e a gente esclarece da forma correta. Eu vejo que muitas fábricas e fabricantes, eles vendem a máquina até sem um termômetro laser, né? Porque eles falam que não precisa, porque já existe o Thermopar, que manda informação para o painel. Mas, gente, por que nós mandamos o termômetro laser? É mais por uma questão de responsabilidade. Você já imaginou a sua máquina dar um problema? Você comprou uma máquina aqui em Fortaleza, sua máquina, você está lá em Minas Gerais, sua máquina deu um problema. E aí, você está com dúvidas sobre a temperatura. Como é que você pode conversar com o técnico e o técnico vai poder constatar um problema se você não tem um termômetro laser? Então, essa é a importância do termômetro laser, ok? E muitas pessoas, às vezes os fabricantes ignoram, minha máquina não precisa, minha máquina já tem o Thermopar e tal. A faixa 360 também tem o Thermopar. Ela já manda informação para o painel, onde é estabelecido a temperatura ideal. O problema são as dúvidas. Tem mais alguma pergunta aqui? O fato da faixa 360 amp ser 2 em 1 se destaca em relação às concorrentes? E qual a importância da trava? Deixa essa pergunta do 2 em 1 que eu respondo. Eu queria que você falasse um pouco da importância da trava. Pronto, a trava ela facilita 100%. Às vezes a pessoa começa a fazer 10, 20, 30 copos, começa a sentir um cansaço no braço, que não tem prática ainda, principalmente as pessoas que estão iniciando. E com a trava a gente resolve esse problema e consegue ter uma pressão forte sem fazer muito esforço. É bem suave o movimento. Então a produtividade dobra praticamente. Olha, pessoal, eu queria alertar para vocês uma situação. Vocês que compraram uma faixa 360 amp, essa que tem essa parte preta aí, mostra um pouquinho aqui pro pessoal ver, vira um pouquinho a máquina aí, o Carlos. Ó, pessoal, a faixa 360 amp é que tem esse interior aqui do meio preto, tá? Quem comprou a faixa 360 amp que ainda não comprou a trava, entre em contato com o nosso site que você pode estar adquirindo a trava e custa apenas R$270. Daí você pode evitar tanto esforço físico, ok, pessoal? Os modelos demais que foram fabricados, a gente ainda está em estudo para fabricar a trava, tá? Falando aqui da 2 em 1, eu queria que o Carlos fizesse um movimento aí personalizando manual e personalizando com a trava, para a gente discutir um pouco mais. Esse é o movimento manual. Ou seja, o cliente pode personalizar manual e agora com a trava. Então, pessoal, para ser bem rápido, a faixa 360 é a única do mercado. É como que você esteja comprando duas máquinas, uma manual e uma com a trava. Por que, Moisés? Eu vou precisar utilizar a manual? Sim, em alguns produtos sensíveis é necessário você utilizar o dispositivo manual. Então, tem esse diferencial aí que é super importante na hora da decisão da sua compra. Agora vamos falar de projeto. Pedro, a aprovação da faixa 360 para quem compra, ela é 100%. O mercado aprovou a faixa 360 e muitas pessoas perguntam por que tanta fama da faixa 360? Por que a gente vê ela tanto nas redes sociais? Pessoal, projeto, ele é fundamental. Existe muito fabricante de máquina no mercado hoje, mas uns dizem assim, rapaz, eu não vou comprar aquela porque parece com uma trava de futebol. O outro diz, rapaz, eu não vou comprar aquela porque parece com aranha, com caranguejeiro. O pessoal até apelida as máquinas. Então, assim, a faixa 360, não desmenosprezando as demais do mercado, foi um projeto aprovado, que hoje não é à toa que foram mais de 2.000 clientes que já compraram a faixa 360. Então, esse é um dos diferenciais. E digo mais, para a gente finalizar, já agradecendo a audiência de vocês,
quando vocês forem comprar uma máquina, vão lá no site Reclame Aqui, que lá vocês vão ver todas as reclamações, lá vocês vão ver qual é a máquina que tem mais reclamação, qual é a máquina que já teve mais problema no mercado, tá? Então, são essas dicas que esclarecem você na hora de decidir a compra da sua máquina. Eu quero agradecer aqui a presença do Pedro, do Carlos Eduardo, que fazem parte da equipe técnica do pós-venda da empresa Max Soluções, e eu que sou diretor da empresa e fazemos parte desse corpo comercial. Então, pessoal, é um prazer esclarecer todas essas dúvidas para vocês. Nós temos o nosso canal da Max Soluções no YouTube, que você pode ir lá, se inscreve no nosso canal, tá? Aperta lá o sininho, segue a gente no nosso Instagram, @Max Soluções oficial, no nosso Instagram. E também nós temos a fanpage, que é Loja Max Soluções. Aliás, Max Soluções, a nossa fanpage no Facebook. Segue a gente nas redes sociais, que a gente está gerando conteúdos diariamente para vocês, com dicas para você, brindeiro, ganhar dinheiro. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.